Por favor, se vocês não estiverem vendo a tela do curso Atendimento Publicitário Digital, alguém abre o microfone aí e me diz. Se ninguém responder, eu entendo que todo mundo está vendo. Então, vamos começar o nosso curso de Atendimento Publicitário Digital, o primeiro módulo. Vocês se apresentaram, deixa eu me apresentar. Eu sou o Alexandre Cesário, eu tenho formação em administração de empresa, com ênfase em análise de sistema, fiz pós-graduação em marketing, ainda fui buscar especialização de tecnologia de informação para executivos e já fui, entre outras coisas, isso aqui eu acabei deixando passar desatualizado, diretor de inovação da Agência Pátria, já trabalhei com o Grupo TV1, já trabalhei, lá eu fui diretor executivo, eu já fui diretor de integração digital para a Propeg, diretor de negócios para a Isobar. Recentemente eu fui o head do e-commerce B2C na Telefônica, onde eu fiquei 1 ano e 7 meses ali. Já trabalhei com contas como a Gol, a Cirela, a Caixa Econômica Federal em Brasília, Banco do Brasil em Brasília, o Secom, que eu falei para vocês, a Unilever, o Whirlpool, grandes empresas, o Boticário em Curitiba. Já trabalhei com os gaúchos da W3 House, já organizei a área de novos negócios para ele durante um tempo. E em 2017 eu fui homenageado pela Abrad aí como profissional na categoria digital do ano, na categoria negócios. E agora em 2020 eu estou no finalista também. Inclusive depois no final do curso eu vou pedir o voto de vocês para me ajudarem aí a levar mais essa na Abrad, que é uma associação que eu também já participei como diretor de expansão ali aqui em São Paulo. A gente fala aí dos hard skills do atendimento publicitário. Aí eu fiz uma pesquisa nos sites de emprego para entender o que o mercado publicitário hoje pede desse perfil. E aí eu fiz uma síntese de tudo o que a gente precisa ter para ter empregabilidade para ser considerado um bom atendimento publicitário segundo o mercado. Então, normalmente eles pedem superior completo em propaganda e marketing, comunicação social, administração, são esses os públicos que vêm para a gestão de conta, para atendimento. Eles pedem para direcionar e acompanhar o briefing, os prazos junto às áreas internas da agência, acompanhar a realização dos projetos, sempre garantindo que os prazos sejam cumpridos, auxiliar o planejamento estratégico, trazendo informações certas na hora certa, realizar relacionamentos constantes com o cliente, aquela história, eu sou a agência no cliente, o cliente na agência, participar de reuniões estratégicas, saber identificar necessidades, fazer as propostas comerciais, apresentar e defender os jobs com ou sem a ajuda da equipe, fazer ponte entre as necessidades dos clientes, os fornecedores ligados aos projetos também. Olha que interessante. A gente não só cuida da relação como atendimento da agência com o cliente. A gente também cuida de alguns fornecedores que entregam os projetos que o cliente nos solicitou. E saber escrever, comunicar-se bem, ter domínio da língua portuguesa, responsabilidade, organização, conhecer negociação, conhecer técnica de persuasão e oratória e gerenciar o P&L da conta que administra, ou as perdas e os ganhos. Aí eu falei, vamos montar um curso que a gente vai falar de tudo isso. Como faz para a gente ser esse perfil que o mercado quer. O atendimento publicitário, ele precisa de ter todos esses skills do atendimento publicitário tradicional, como a gente diz, vem do off, né? E além de grande compreensão hoje de processo de gestão e liderança, porque não está mole hoje gerenciar a equipe da geração Z. Né? Eu já tenho algumas gerações anteriores, você precisa entender a cultura digital e essa geração Z, como faz para eu conduzir com sucesso uma equipe e me tornar um líder dessa equipe. Também esse atendimento publicitário, ele é um farmer, ele é um gerador de novos negócios nos clientes que ele tem como carteira e nos temas relacionados à palavra do momento, já há algum tempo, que já não é uma coisa mais do futuro,
é uma coisa do aqui e agora, que é a transformação digital. Então, qual é o impacto da transformação digital na vida do atendimento publicitário? Será que eu estou preparado para esse momento? O que está acontecendo no mercado? Quem são os entrantes? As agências digitais têm barreiras ainda que permitem, volta e meia, entrar em consultores, menores agências. As contas publicitárias grandes, né, as contas de governo, como eu devo ser um atendimento para me preparar para estar atuando nesse mercado agora? Então vamos falar desse cenário atual, do contexto, para todo mundo estar na mesma página, quem está chegando do off, quem está começando a carreira e para quem está já há algum tempo no mercado, vamos equalizar a visão. Então, o que está acontecendo hoje é que a propaganda tradicional ela está passando por algumas crises recorrentes. E agora a gente ainda tem a crise do Covid. O Covid, ele eu posso dizer que ele é até um elemento de aceleração da transformação digital, porque afinal este curso não estaria acontecendo se não fosse desta forma, se não fosse o Covid. Essa vida nossa de ver que alguns grupos de trabalho funcionam trabalhando em casa e todas as tecnologias que a gente está habilitando e conteúdos, tudo isso tem um impacto de acelerador na transformação digital. E essa transformação digital, junto com as crises econômicas que o mundo vem atravessando, vão reduzindo e vão apertando as verbas publicitárias. As próprias marcas, algumas marcas, não veem sentido fazer só branding mais. Elas querem projetos que ajudem elas a vender, e o meio digital tem um impacto muito cruel nesse sentido, porque ele é um meio que eu consigo mensurar os resultados, né? Então, problema sempre que tem uma crise, seja qual for o motivo dela, uma crise global, as verbas de propaganda se reduzem e os clientes com pouco dinheiro são obrigados a procurar soluções de propaganda mais eficientes, mais eficazes e que eles consigam mensurar o retorno dessa propaganda. Uma outra tendência que todos vocês sabem e vocês vivem isso nas suas famílias é as múltiplas telas. A gente vê um filme olhando para o celular, a gente está com o tablet na mão, está trabalhando com o rádio ligado e a nossa audiência e a nossa atenção, ela flutua de uma tela para outra conforme a relevância e o estímulo do conteúdo que eu estou recebendo. Eu não consigo lembrar todos os banners que estavam no portal do UOL ou do jornal que eu resolvi ler. E, ao mesmo tempo, enquanto o Jornal Nacional estava passando propaganda, aquela propaganda não me interessa, eu estava olhando o meu WhatsApp no celular. Então, o nosso cérebro parece que criou uma defesa natural para prestar atenção no que é mais relevante, e o resto ele apaga, porque são muitas informações. Então, as múltiplas telas e saber planejar a comunicação e saber da experiência da audiência para as múltiplas telas é um dos pontos super importantes para a gente entender hoje em dia. Para vocês terem uma noção, no momento atual do mercado, essa é uma pesquisa recente de 2019, a distribuição do investimento total, né, entre o online e o online no Brasil já está em 33% da verba publicitária, contra 67% do offline. Aqui no offline tem TV, rádio, jornal, e no online tem toda a parte de mídia digital. Nos Estados Unidos, ela já está em 39%, no Reino Unido e no Canadá já passou os 50%. Então, o que a gente vê é que essa aceleração da migração da mídia offline, ela é muito rápida, ela vem avançando de 20% a 30% por ano. Né? Eu também tenho, quando eu falo dessa mídia digital, que eu citei aqui nos 33%, eu tenho a participação dessa mídia no mobile. Os celulares foram os que aceleraram a transformação digital da audiência, porque eles deram para o público C, D, o acesso à internet.
e não necessariamente você precisa ter um tablet, um notebook ou um computador no trabalho, você acessa via mobile. Então, dessa verba do digital, 67% nessa pesquisa da IAB vai para mobile, 33% vai para desktop. Né? E o mobile no mundo, aqui no Brasil está em 67%, nos Estados Unidos, no México, está mais ou menos parecido com aqui, na Inglaterra um pouquinho menos, 45%, no Canadá 52%. Então a gente vê aí que não só é importante ressaltar a transformação digital do offline para o online, como também a gente ressalta que o mobile tem um importante papel. Sempre pensem nos seus projetos mobile first. No atual momento do mercado também, a gente vê que existe uma divisão quase meio a meio entre a verba que vai para campanhas de performance, que são aquelas ligadas a um resultado específico. O que pode ser performance? Pode ser geração de lead, nome, telefone e e-mail do público para a minha área comercial tirar. Pode ser um cadastro no CRM, pode ser uma venda no e-commerce, pode ser um lead para o imóvel. Então, tudo que é mensurado com o objetivo de um indicador, um KPI de sucesso, é lidado com performance. E, por outro lado, eu tenho as ações de desenvolvimento de marca, então essa verba está meio a meio também. Isso é natural do digital. O que eu acredito é que nos próximos anos o dinheiro de performance vai avançando no dinheiro de branding. E aqui eu não estou dizendo que o digital vai matar o off, como o cinema não matou o teatro, e assim como a televisão não matou o cinema. A gente vai recompor esses investimentos e cada caso é um caso. Uma marca que lançou uma HP, por exemplo, ela precisa ter a verba de marketing muito mais focada na venda do e-commerce do que na construção de marcas, às vezes, e essa verba, a própria construção do branding na internet. Então depende da marca. E a evolução do e-commerce também é bastante rápida. Ela caminha em torno de passos de crescimento de 20% ao ano, em 2018 representando aí 133 bilhões. Então, logo 2019 deve estar no patamar de 150 e logo aí 2020, talvez com Covid acelerando o e-commerce, isso atenda no mercado brasileiro 200 bilhões. Então, o Brasil é o país com maior faturamento entre os países da América Latina. Eu tenho recebido aí bastante gente, até a padaria, eu mudei aqui para Bragança, eu moro em São Paulo, até a padaria de Bragança aqui teve que contratar uma agência digital para vender o delivery de comida e dos pães e dos frios aí que eles servem. Teve que se transformar rapidamente, implantar novos processos, fazer parcerias de delivery para entregar e para continuar faturando nesse momento. E onde o consumidor tem buscado informação? Segundo a pesquisa do HubSpot é uma das melhores plataformas de marketing de conversão, de sales, né, de inbound marketing. E onde o consumidor tem buscado essas informações? Segundo a pesquisa de 2018 no HubSpot, eu tenho aqui o número de consumidores, 604 executivos dos mais variados setores dizem que eu pesquiso 72% no Google, 56% no Facebook, 50% no YouTube. E também eles dizem que 40% gosta de receber informação por e-mail, aqui uma informação que não mata o e-mail marketing como ferramenta, 34% preferem informações por imagens em redes sociais. Por que é importante a rede social? Porque eu pesquiso no Google, eu busco informações técnicas no Google, mas eu vejo a reputação da marca através dos comentários dos conhecidos e desconhecidos do Facebook. E por fim, o YouTube, 45% gostam de consumir o apelo do vídeo tutorial e entender como funciona, detalhes do produto, uma plataforma bastante interessante também. Uma outra pesquisa, eu adoro, turma, dados e fatos, né? Porque falar de tendência sem mostrar
resposta de executivo e sem mostrar pesquisa, fica meio vago. Outra pesquisa que é bastante importante para a gente conhecer o que está acontecendo agora com o nosso mercado. As principais medidas de sucesso do marketing são tradicionais. Essa é uma pesquisa da Salesforce, de 2016, mas daqui para cá, essa tendência que eu vou apontar só vem se agravando. Eles não refizeram essa pesquisa ainda. Então, as principais medidas de sucesso do marketing, segundo os gerentes e diretores de marketing, 352 líderes de marketing, 47% que é a satisfação do cliente, 31% que é o ROI, o retorno do investimento, e 27% que é crescimento de receitas. Isso é muito normal, que é o que toda a área de marketing quer. Mas daqui para cá começa a ficar interessante. Quais são suas prioridades do marketing? 33% fala que eu quero o maior nível de engajamento do cliente. Opa, eu quero que o cliente se engaje. O que aconteceu aqui? 32% querem que reconheçam a marca, sempre quiseram isso. E, segunda dica, 29% quer um engajamento em social media. Hoje as marcas não se interessam mais pelo top of mind, branding, branding, branding. Hoje as marcas, elas querem se tornar love brands, marcas amadas. E para você ser amado, você precisa dar contrapartida, você precisa conversar. E aí, o engajamento, ele vem justamente dessa necessidade das marcas se humanizarem e conversarem com seus clientes para que a experiência seja agradável. E os canais para se fazer isso hoje são a social media. E isso é muito preocupante, porque eu preciso dar um tom de voz para a marca humanizado. Eu preciso entender quem são os meus público-alvos de maneira mais afinada, né? Eu preciso entender esses públicos-alvos como pessoas, não como consumidores ou usuários, né? Então eu preciso me preocupar demais com a experiência. Eu preciso de conteúdo relevante, eu preciso de pessoas, de experiência do usuário. Tem um monte de coisa que essa tendência está fazendo o mercado dar importância. E por fim, quais são os principais desafios do marketing? Justamente o que vai fazer com que eu tenha pessoas e conteúdos para aumentar o engajamento do cliente. Produção de conteúdo original e exclusivo, aquisição de novos talentos, porque o perfil de mão de obra está mudando. Eu não tenho que simplesmente contratar um jornalista, eu preciso contratar uma pessoa que gera conteúdo, que tem os fundamentos do jornalismo, mas que sabe que o meio é a mensagem. Eu preciso adaptar esses conteúdos a cada tipo de canal que eu disponibilizo esse tipo de conteúdo. Eu preciso desenvolver novos negócios, isso sempre foi. Então, o que essa pesquisa mostra que é importante, que além dessa digitalização da comunicação, essa comunicação não é mais a mesma, porque a gente criou uma mão de duas vias, através das redes sociais e das plataformas de interação, em que o conteúdo relevante é bastante importante e que saber falar com os meus clientes através da rede social de maneira humanizada e não só institucional também é importante. E aqui a gente vê as tendências, né? Isso não quer dizer que que os canais tradicionais de marketing têm menos, quer dizer quanto eles crescem. Então, o crescimento dos canais tradicionais vem quase que andando para o lado, um pouquinho para baixo, e o crescimento dos usos dos canais digitais, ele vem crescendo bastante, embora ainda não seja mais que 50%, como a gente viu anteriormente. Dúvidas, turma? Antes de a gente partir, o que é transformação digital? O que alguém me diz sobre o nosso panorama? Deixa eu ver aqui. Stop sharing. Alguém quer me dizer, enquanto eu tomo um pouquinho de água para molhar a garganta? Alguém quer dizer se está de acordo ou não com esse panorama, se percebe isso no dia a dia? Eu tenho só uma consideração para fazer. Concordo, mas eu acho que o Covid, agora a gente pode ver algumas pesquisas que saiu a informação que aumentou bastante o consumo de televisão, principalmente, né? Sim. Eu acho
esse comportamento, a tendência é talvez mudar um pouquinho. Sim. Até os meios de comunicar a mensagem, eu acho que, por exemplo, a mídia externa, devido a todo esse cenário de pandemia, a mídia externa eu acho que vai ficar bastante de lado, mas eu acho que a televisão ela vai dar uma crescida. Sim. A televisão está dando uma crescida e estão surgindo filhos híbridos, né? Por exemplo, o sucesso que essas lives estão fazendo é um sonho, porque os artistas estão cantando de pijama em casa, né? Então, quanto de dinheiro tem de produção e qual é a audiência dessas lives? É absurda. O próprio Big Brother atual, o sucesso do Big Brother, já é um mix de pessoas do digital vindo para dentro da televisão e um puxando a audiência para o outro. E, sem dúvida, a tela da televisão do Covid foi fortalecida, assim como mídia. Sem dúvida. Bem observado. Mais alguém, pessoal? Vamos para o próximo round, então? Então, vamos. Deixa eu compartilhar a tela. Muito bem. Então, vamos falar agora um pouquinho do impacto da transformação digital, essa transformação digital que a gente vê na rua. Transformação digital, ela fala de uso da tecnologia, mudança de processos, melhoria de processos para facilitar e para produzir serviços e produtos que vão mudar um pouquinho o jeito de fazer negócios. Aí na tela a gente tem alguns exemplos, o Rappi como entregador, o Uber, eu nunca imaginei que um dia houvessem bicicletas e patinetes elétricos na rua, eletrônicos, para a gente usar alugado da forma que é, o próprio impacto das fintechs e assim por diante, essa transformação digital que busca colocar novos serviços. Vamos entender um pouquinho mais o que é. Então, a transformação digital é um processo no qual as empresas usam a tecnologia para aumentar, melhorar o desempenho e criar novos serviços e resultados melhores. Mas ela causa uma mudança estrutural muito grande na empresa. Porque quando eu falo de transformação digital, as áreas de tecnologia puxam o carro com as soluções tecnológicas, a área de marketing acelera a ida da empresa para a nuvem, porque ela não tem agilidade da área da tecnologia da empresa. Então eu quero colocar o meu site na nuvem, o meu CRM na nuvem, as minhas ferramentas de inteligência de negócios na nuvem. Ela acaba acelerando essa mudança, porque eu preciso trabalhar com a solução de inbound marketing, ou CRM de vendas, ou seja, cada vez mais no cloud. Isso produz um pouquinho de redução do poder da área de tecnologia, que cuidava do servidor, e agora tem que se preocupar com a nuvem, né? Mas a nuvem assume uma série de serviços que a área de tecnologia antes fornecia. E você vê até um pouquinho de redução da importância. Antigamente tinha o CIO, né? Os C-levels da área de tecnologia. Hoje eles estão ficando mais raros e as áreas estão ficando mais enxutas. E a tecnologia, como eu dizia anteriormente, a transformação digital não se trata só de promover o avanço da tecnologia. Ela tem impacto em várias variáveis da empresa. Então, por exemplo, nas pessoas e na cultura. Se as pessoas não se adaptam aos novos processos, aos novos modelos de negócio, às novas profissões que vão surgindo, elas não vão ajudar a empresa a transformar digitalmente. Os consumidores, cada vez mais exigentes, os superconsumidores, que reclamam da marca, que advogam a marca a favor ou contra. A concorrência, eu preciso monitorar os números que essa concorrência gera, as ações dessa concorrência. A inovação como cultura de inovação é uma das coisas mais difíceis de implantar dentro de uma empresa, porque a gente vem de um mindset extremamente industrial, né? Aquele mindset da gente como profissional entrar numa organização e perguntar:
quem se dá bem aqui? Ah, é o fulano A, B ou C no comercial que faz esse tipo de coisa. Ah, então eu vou fazer igual e vou pegar o lugar dele. Não. O mindset de inovação é olhar para o espaço vazio. Como eu posso fazer melhor, diferente, de uma maneira em que eu aumente a escalabilidade e reduza os custos? Ou seja, inovação é mais do que cultura, é mais do que metodologia, ela impacta no mindset das pessoas também. Os processos. Grandes empresas, vocês que atendem grandes contas, governos, sabem que existem as áreas são verticais. A gente vai aprender sobre isso, sobre a estrutura das empresas. Então, em áreas verticais, eu tenho pessoas que cuidam do departamento jurídico, pessoas que cuidam do departamento financeiro, do marketing, do trade, da área comercial, e essas pessoas, esses processos em silos, eles não se conversam, e os processos não andam, e isso joga contra toda a tentativa da área de tecnologia implantar novas tecnologias para melhorar os processos. Os modelos de negócio mudam. A forma com que a agência faz negócio com os clientes pode mudar. A gente vai conversar um pouquinho disso também. A forma dos clientes criarem novos serviços. Por exemplo, um dos meus clientes é a Sodexo. E eles criaram um laboratório de inovação, cultura de inovação. Chamaram as pessoas e convidaram especialistas de fora para ciclos de ideação. E perceberam que eles tinham um tesouro na mão, que eram os restaurantes da Sodexo, que inclusive é daí do Sul, né? Que ficavam nas cidades produzindo comidas para as empresas que contratavam esse serviço, tinham uma capacidade ociosa. Então, eles criaram marcas na nuvem, de restaurantes na nuvem. Ah, então esse é o Coma Bem. E eles começaram, com parceria com o Rap, a oferecer para regiões daquele restaurante uma marca que só existe na nuvem. Olha que legal. E aí a capacidade dos restaurantes passam a ser mais aproveitadas. Isso só vem com cultura de inovação. A transformação digital, nessa mudança de cultura, ela joga contra a velha cultura do medo. Ah, se eu sugerir algo que não der certo, eu sou mandado embora. A dança das cadeiras, né? Ela é uma cultura colaborativa que olha para o espaço vazio, que incentiva a inovação, que incentiva a liderança coletiva e positiva. Então, ela tem um impacto muito maior nas empresas do que a gente imagina. Tudo isso gerando muitos dados, né? Muitos dados. O tempo todo gerando dados, e aí entra os grandes perfis de análise de dados, de transformar esses dados em histórias que ajudem os líderes a tomar decisão. E, por fim, o que a gente acha que é a transformação digital, que é o avanço tecnológico. Então, eu acho legal a gente conversar isso no começo do curso, porque vocês entenderem o que é a transformação digital, dá argumento para o dia a dia, para vocês falarem com os clientes de vocês, né? E a gente tem uma parte disso, porque nós somos pessoas de marketing, de comunicação e publicidade. E qual é o papel da agência na transformação digital? É entender como a comunicação e a publicidade, a propaganda, pode ajudar nesse novo universo em que os paradigmas estão mudando e ao tempo todo surgem oportunidades de novos negócios. Hoje no Brasil, os setores mais maduros em transformação digital está a área de tecnologia, está a área de telecomunicação, onde eu tive a oportunidade de quase 2 anos participar de um grande projeto de transformação digital dentro da Vivo, que envolvia todo mundo mesmo, o jurídico, as vice-presidências, a área de tecnologia, as áreas meio, todo mundo, e a gente vai falar mais um pouquinho como isso acontece para frente. Uma das experiências que eu gostaria de dividir para vocês é uma viagem que eu fiz esse ano, foi uma viagem para conhecer Israel. Eu fui mandado lá por um cliente que é a Uninove, para conhecer todo o ecossistema de inovação. Turma, você acredita que um país do tamanho do Uruguai, no meio de um deserto, que o Uruguai ainda tem terras férteis para agropecuária, para plantação, tem um litoral
com Punta del Este ali, mas Israel, no meio dessa guerra toda, com vizinhos agressivos, hoje é o país com o maior número de registros de patentes do mundo. E por quê? Eles perceberam que na cultura de transformação digital e na cultura de inovação estão as grandes oportunidades de negócio hoje, fomentando o quê? Um ecossistema que não fecha os olhos para nenhuma ideia de inovação. Então, o governo, as universidades, as prefeituras, o exército, qualquer um deles vai ter um esquema para receber a tua ideia, trabalhar a tua ideia, transformar a tua ideia num patente, se ela vingar, né, claro, e transformar isso num grande negócio internacional. E para vocês entenderem, como eu tenho dito, a alma da transformação digital está na cultura da inovação e na cultura de métodos ágeis, que a gente vai ver também mais para frente. E como que eu promovo a inovação? Como que Israel conseguiu montar nas universidades, em coworkings da prefeitura, até mesmo a empresa privada está com coworking para captar a inovação? Porque justamente essas pessoas que estão ali naquela estrutura velha, funcional, fabril, né, dos feudos que a gente vive. Vocês vivem isso no governo, vivem em grandes empresas tradicionais também. A própria Telefônica tinha muito feudo, eu não estou culpando, faz parte dos restícios industriais. Você criar essa cultura para receber, primeiro, identificando as oportunidades. Você precisa receber, ter abertura para escutar as pessoas a dizerem a ideia, algum lugar para colocar essa ideia. E aí essas ideias vão serem geradas, elas recebem mentores, pessoas especializadas que vão ajudar a desenvolver o conceito, vão transformar esse conceito numa solução, num modelo de negócio, vão prototipar esses modelos e vão lançar essa ideia prototipada para testes para o mercado. Então, até aqui, tudo isso, as empresas têm que estar preparadas, todas as empresas precisam estar preparadas para justamente, como eu falei, dessa melhoria da Sodexo, que melhorou o uso dos restaurantes industriais que eles têm, que passaram a entregar comida para as residências no local que estão essas cozinhas. A gente precisa pensar e sugerir para o nosso cliente olhar para isso com carinho e as próprias agências também serem abertas para identificar oportunidades, gerar ideias, desenvolver conceitos, protótipos, para aí sim eu receber investimento, que são as aceleradoras. Então, hoje lá em Israel não se tem mais incubar. Você tem os coworkings. Eles ajudam a pegar essa ideia do protótipo e acelerar e lançar no mercado internacional, né? Então aqui eu trouxe algumas telas da ideia ao negócio, ajuste o problema, ajuste a visão do fundador, ajuste o produto para o mercado, ajuste o modelo de negócio e o que as universidades dão para as startups e para os empreendedores lá é justamente mentoria para se passar por todos esses passos. E por que não essa mentoria consultiva também não pode ser o papel da agência, né? Justamente quando eu falo quando eu estou criando aqui ajuste de modelo de negócio e lançar para o mercado, sempre entra a comunicação desse lançamento para o mercado, né? E o impacto da transformação digital no nosso consumidor, para a gente finalizar. Antigamente, o consumidor, antes da internet, antes das plataformas digitais, ele tinha um interesse por um tema, ele ia na loja conversar sobre o produto, na concessionária, ver o carro, ia no stand de vendas para falar com o corretor, visitava 1, 2, 3 concessionárias, 2, 3 stands, aí obtinha as informações e decidia a compra depois. Então, o vendedor era muito importante nesse momento, porque a experiência do vendedor levava uma vantagem no momento de decisão de compra e de escolha. Hoje, o interesse pelo tema e obtenção da informação todo pode ser feito pela internet.
Eu acredito que vocês mesmos façam isso antes de decidir uma compra. Pesquisa, olhe a opinião das pessoas, para depois ir ter contato com o vendedor com opinião bem mais forte. E fica mais difícil a vida do vendedor também, que tem que barganhar contra uma pessoa muito mais informada. Então, o impacto nas nossas vidas é que não só esse pessoal tem força de voz via rede social, não só esse pessoal tem múltiplas telas e eu preciso ser relevante para captar a atenção dele, como esse pessoal usa todo esse ambiente digital para ficar mais expert sobre o meu mercado, para entender as minhas pisadas de bola ou os meus acertos, e ele usa tudo isso para barganhar. Os próprios médicos reclamam hoje dos pacientes de uma outra forma. Eu não sei se esse vídeo vai aparecer para vocês com som. Por favor, me digam. Apareceu o som? Não. Não. Uhum. Mas o vídeo está aparecendo? O vídeo sim. Tá. Vídeos? Não, para mim ele tá aparecendo na tela, mas ele tá travado. Agora voltou. Agora começou a rodar. Eu acho que ele tem legenda, ó. Ele tem legenda. Então deixa eu falar um pouco desse vídeo. Essa mulher que chegou é uma consumidora. E o rapaz que está sentado na mesa é uma marca. Então, esse vídeo é justamente para fundamentar esse nosso papo do impacto da transformação digital na comunicação. As marcas precisam reaprender a comunicação, né? A comunicação precisa ser mais humanizada. Então, vamos acompanhar o vídeo via legenda e depois a gente abre o microfone para conversar um pouquinho dele. Talking on our website, can't you? What about the print? You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200-foot tall declaration of love. I don't know. The agency said I was genuinely being charming. They said you would love everything I did. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got 2 words: loyalty, rejection. All right, that was it, wasn't it? Let's just hug. No, sweetheart, I know everything you've done. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and ladies. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting a problem? Oh, come on. Don't be like that. Oh, I'll tell you what. I'll come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. It's gonna be like the old days. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo, né? Podem abrir o microfone, quem quiser se manifestar. Esse vídeo fala da relação das marcas. E o que vocês entenderam? O que mudou aí que deixa bem claro nesse vídeo? Me tragam alguns insights, por favor. E de tudo que eu falei também. O consumidor quer participar mais das decisões, né, da marca. Sim. Mais alguém traz algum insight que pegou? Essa imagem que eu deixei parada, o que ela representa? A marca olhando muito para dentro, assim, só para si, só para fora. Aquela postura narcisista da marca, né? Eu tenho pesquisas, eu sei quem você é, mas ao mesmo tempo ele fala, você é uma mulher de 25 a 35, isso é uma ofensa, não é, para uma mulher? E aí a gente dá até o gancho para a criação de personas, né? Essa marca humanizada,
você vê que o tom, que não aparece para vocês, mas ele grita no restaurante, eu vou te dar cupons, né? E todo mundo do restaurante olha, ela fica incomodada, por que você está gritando? Ele não está acertando o tom de voz. Então, realmente, eu vejo como é doído para as marcas criarem um projeto onde você cria um arquétipo para a marca, você humaniza a comunicação para que, como eu treino as minhas equipes de conteúdo para falar no mesmo tom da marca, não no tom pessoal, é um grande desafio. Isso não é simples, mas isso é uma grande oportunidade de negócio hoje. Justamente você se preparar e ser uma agência que consegue trazer uma comunicação que é mais sensível para as pessoas na rede social, que cria o branding, mas que cria interações que falam e que criam uma boa experiência. Essa boa experiência é que esse consumidor não teve com a marca nesse restaurante, né? Uma experiência foi fracassada aqui, mesmo com cupons e descontos e dando uma viagem para a Flórida, né? Então, o marketing de hoje, o que a gente conclui? Ele já não é mais o mesmo. Não dá mais para a gente sobreviver interrompendo os consumidores, gritando com o megafone, sem escutar o consumidor, porque todos esses canais digitais são um call center, são um 0800 que abriram para as marcas sem elas pedirem. Então, a decisão da marca é se eles vão atender esse telefone, vão atender essa comunicação ou não, porque certamente os seus consumidores estão falando bem ou mal da marca. E os consumidores são importantes estarem do meu lado, porque eles também se tornam a mídia ganha, a mídia que eu não pago, porque eles vão virar defensores da marca. E isso é muito importante hoje. Sobre um produto, eu não posso ficar tentando jogar para ele, num canal social, ou até mesmo na televisão, um produto que eles não querem ouvir mais, porque tem as múltiplas telas. Eu não sou relevante, eu mudo, né? Eu não posso usar métodos de abordagem que incomodam. Eu estava tendo um papo com corretores, com 10 corretores antes de vocês, e eu vi a postura deles na rede social de empurrar imóvel, eles não conversam. A mesma coisa do seu amigo, da sua amiga que vem de Mary Kay, que faz 10 anos que você não vê, que liga, te acha pela internet, fala que está com saudade, e quando vai na tua casa, passa depois de 10 minutos de conversa, ele já abre a malinha vendendo produto. A abordagem tem que ser sensível, tem que ser correta, comunicação correta. E a comunicação que funciona hoje é a que as pessoas escolhem prestar atenção, né? Então, por isso que uma das virtudes que se discute muito hoje é a empatia. Então, vamos chamar aqui de empatia corporativa. Eu criei uma situação para que, e é uma comunicação para atingir e gerar esse interesse das pessoas, eu estou sendo relevante, esse é o grande desafio. E para isso, a transformação digital e a nova comunicação digital dizem que a jornada do consumidor ela se torna importantíssima para você gerar esses conteúdos. Então você escolhe as personas, que é esse ajuste fino desse target, né, do antigo target, e você vai produzir conteúdos de brand que fazem interessar pela marca, na Globo, nas rádios, nos jornais, continua produzindo esses conteúdos, mas você precisa se preocupar que até ele decidir comprar o teu produto, ele precisa ser educado, ele vai pesquisar na internet, ele vai avaliar outras opções e ele vai criar uma justificativa. Então, eu saio nessa fase de exploração dos 3 primeiras partes do funil, engajamento, educação e pesquisa, eu preciso produzir conteúdos que perguntam qual que é o problema do meu consumidor, como que eu converso sobre esses problemas, quais são as soluções, né? Ou eu abordo as alavancas mensais, quais são os problemas e as soluções. E eu vou fazer comercial para a Globo com isso? Não. Eu tenho o YouTube, eu tenho as redes sociais, eu tenho blogs, aonde eu posso popular a internet, porque eu sei que ele vai passar por aqui, a gente viu em números ali, e vai pesquisar para tomar opinião, para formar opinião. Qual que é a melhor opção?
Vocês veem que esse entendimento da jornada do consumidor hoje é tão grande que as campanhas políticas até às vezes ficam ali trabalhando fake news ou notícias verdadeiras muito forte nesse momento de avaliação e justificação aqui via WhatsApp, etc. Tudo meio mal feito, mas já elegeu muita gente ruim no governo aí. E muita gente boa também. E por fim, você tem a preocupação em trazer o cliente e manter o cliente. Você usa todo esse aparato tecnológico para fazer uma comunicação para manter o cliente, porque não basta só conquistar, você tem que trabalhar a experiência, trabalhar a retenção, para que ele se torne um advogado da marca. Ok? Então, hoje, o marketing, com tudo isso, passando esses consumidores pela internet, ele é uma batalha muito mais de BI, de informações, do que uma batalha de poder de vendas. Porque essas informações que eu extraio da jornada do nosso consumidor na internet, munidas de estratégia, elas tornam a nossa oferta muito mais relevante. Turma, pausa para a gente conversar um pouquinho ou vamos em frente? Me digam aqui de novo. Estamos no caminho, está bem o ritmo, está fácil de entender, estou muito técnico. Me deem um feedback para eu continuar, por favor. Eu acho que pode continuar, tá tranquilo para mim. Tá tranquilo? Então vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos embora. Bom, então, nesse primeiro módulo, a gente contextualizou o momento atual. A gente falou da transformação digital, da mudança de hábito do consumidor, com fatos e dados, e trazendo aí também o entendimento importantíssimo para vocês, para o argumento do dia a dia de vocês, do que é a transformação digital. Mas eu, como gerente de contas, como uma pessoa de negócio, eu preciso entender o tabuleiro do jogo que eu estou jogando. Porque são vários tipos de tabuleiros. Tem dama, tem xadrez, tem ludo, tem banco imobiliário, são vários. E a primeira coisa que eu gosto de falar para um homem de negócio é você entender que para cada estrutura organizacional você tem que ter um olhar de negócios diferente do outro. Isso a gente está falando de fundamento de administração. E passando aqui uma rápida história sobre administração, a gente vê que os grandes autores de administração, desde o começo, né, da virada do século XX, que quem fez administração estudou aí o Taylor e o Fayol, com o estudo dos tempos e movimentos, foram criando métodos e formas do ser humano, após a Revolução Industrial, se tornar mais eficaz, né? Então, primeiro vieram Taylor e Fayol, que racionalizaram o trabalho através da administração científica, estudando tempos e movimentos, que as pessoas ficavam lá na fábrica da Ford, nas fábricas de tecidos inglesas, americanas. Então eu preciso organizar a linha de produção, e aí veio aquele filme do Chaplin lá, do Admirável Mundo Novo, né? Acho que chama isso. Eu acho que é isso, né? Admirável Mundo Novo, do que ele fica apertando parafuso, aquela vida nova do trabalhador, do operário, né? Aí aconteceu que, organizado a produção, existia um consumo de peças, existia o tempo das pessoas, eu precisava administrar estoque, o número de horas, e surgiu a necessidade de uma escola, que é a escola da burocracia, que quem trabalha com governo sabe que o nosso governo e os governos do mundo adoraram essa escola, né? Escola burocrática. A gente encontra burocracia em muitas empresas ainda, que são os preceitos rígidos de disciplina e organização do consumo das coisas, a documentação desse consumo, o controle, né? O público, aí já tínhamos os sindicatos, as primeiras revoltas trabalhistas, e em 1933, Elton Maia começou a olhar para as pessoas. Vamos olhar para as pessoas, mas não no sentido
de trabalhar com as pessoas em produtividade, mas em sim que, além do controle burocrático que eu tinha nas organizações, eu tinha também que controlar o indivíduo. O indivíduo tinha que ser produtivo. O que é ser produtivo? Ele precisa ter metas, assim por diante. E isso surtiu efeito até que vieram as escolas do behaviorismo, que é a escola comportamental, que valoriza o trabalhador, e aí já começa a se dar os benefícios trabalhistas, os descansos, né? Se começa a falar de produtividade por motivação e não por cumprimento de meta, e por fim, já entra uma escola em 64 mais estrutural, que é justamente a socialização e explorar os incentivos, que é algo que a gente vê ainda tentando ser implantado em muitas empresas, outras estão mais avançadas. Então você vê que na história da administração, os pensadores foram desde organizando o mundo mecânico e fabril, passando pelo controle das coisas, passando pelo controle de metas e aí para chegar no comportamento, no que incentiva e etc. Mas hoje, com a maturidade do nosso mercado, principalmente migrando do industrial para a parte de serviços, o que nós temos que ter como pessoas de negócio? E aí eu digo, eu sou um cara com escola de atendimento, passei por operação, por gestão de projeto, mas hoje eu sou um consultor. E eu preciso trabalhar com metas. Eu preciso ter. Eu trabalho no mercado com máxima competitividade, com estratégias empresariais diluídas, cada um no seu quadrado, mas cada um sendo controlado com as suas metas, né? Existe um conhecimento muito amplo e um conhecimento muito difuso. Eu, como atendimento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Precisa ser um generalista ou um técnico, né? Conhecimento difuso e, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande de desempenho sobre todos os setores da organização. E o que se criou aqui? Se criou a necessidade de se trabalhar metas e resultado. Grandes corporações, no começo do ano, fazem os seus funcionários dizerem quais são as suas principais metas. Aqui vem a primeira prova, que é assim, será que ele sabe, ele conhece o negócio? Vamos ver se as metas que ele está se colocando são razoáveis. E no final do ano, se avalia se você cumpriu as próprias metas que você se colocou. E eu falo assim, a gente, como pessoas de negócio, independente de estar numa agência, como consultor ou estar numa grande empresa, a gente precisa aprender a nos colocar metas pessoais, de aprendizado, metas de retorno financeiro, metas para a agência. Independente de gestor ou de dono, eu preciso trabalhar com meta. A administração moderna hoje, ela é uma administração que prega o espírito de dono. E para isso você precisa proatividade e maturidade. Aqui passando rápido, eu gosto de explorar as palavras, o significado delas. Então, um gerente de conta, um atendimento, o que é o gerenciar? É operar, planejar, controlar, organizar, decidir, governar e atingir metas e realizar. É o exercício permanente de estimular a motivação de uma equipe. É uma postura mais competitiva, fundamental para qualquer empresa. É saber aplicar bem e na hora certa os recursos humanos, financeiros, tecnológicos disponíveis para o seu cargo, ok? E é principalmente resolver problemas. Então, todos esses verbos, operar, planejar, controlar, estão no teu escopo de trabalho. Mas o mais importante aqui é que você lida com pessoas. E pessoas que estão de lados diferentes. Pessoas que fazem e pessoas que compram. Pessoas que são parceiras, né, que vão entregar serviços para as pessoas que fazem na agência e eu preciso defender isso. Então, uma das principais habilidades do gerenciar, além de todos os verbos e de toda essa escola de administração que foi desenvolvido, é uma pessoa que saiba lidar com outras pessoas, né, e que tenha também esse lado financeiro, tá?
e principalmente alcançar metas e eliminar resultados ruins. E quais são os tabuleiros de jogo? Esse é o mais tradicional, organização funcional. Normalmente as agências também se organizam assim. A organização funcional, ela tem o gerente financeiro, o gerente de marketing, o gerente comercial, o gerente do jurídico. Ela se organiza em silos por função. Numa agência eu tenho planejamento, criação, mídia, redes sociais, TI, área de desenvolvimento. E o que é importante a gente observar nesse tabuleiro de xadrez? Importante é entender que quem decide é o nível gerencial ou de diretor. Né? É sempre que essas equipes aqui embaixo encalham, são quem decide o trabalho, o bom fluxo do trabalho são os níveis gerenciais. E eu, como atendimento publicitário, preciso aprender a perceber essas diferenças organizacionais para eu mapear corretamente as minhas estratégias de abordagem. Né? Porque quantas vezes eu não vi a gente vindo aqui para uma pessoa da equipe, trazendo criação, trazendo projeto, e na hora de aprovar ela sobe para o gerente funcional, eu não fiz essa governança corretamente, e o projeto não é aprovado porque esse cara que dizia ter força, não tem. Ele nunca vai dizer eu tenho força ou não tenho, eu preciso entender que tipo de organização eu estou lidando. Outra organização é a organização por projetos. Quem trabalha com construtora, escritório de advocacia e até algumas grandes agências começam a crescer, elas se tornam organizações voltadas a projetos. Isso quer dizer que quem decide aqui são os gestores de operação. Né? Eles têm o controle da equipe. Então, eu já atendi, por exemplo, a Cirela, a Odebrecht, onde cada empreendimento imobiliário tem um gestor daquele projeto que cuida do marketing, da comunicação, que cuida do financeiro, tem toda a equipe lá embaixo dele. Então, aqui é quem lidera o projeto que tem o poder de decisão. Muitas agências crescem com grandes contas e elas começam a criar, como normalmente se chama, núcleo A, núcleo B, núcleo C. Qual que é a vantagem disso? Você replica o modelo da agência em vários núcleos e consegue segurar a bronca. Mas aí vem a conta da folha de pagamento. Então, quando eu tomo, às vezes, muitas organizações por projetos, eu acabo duplicando algumas funções de um núcleo para o outro, funções que podiam estar agrupadas, atendendo várias contas. Então eu replico um planejamento em cada núcleo, um cara de criação em cada núcleo, um mídia em cada núcleo, e muitas vezes esses caras de criação ficam tanto tempo naquele núcleo que eles pedem a conta para oxigenar a carreira. Você aumenta o turnover e você deixa a folha de pagamento pesada. Então, eu já vi muitas agências começarem assim, funcional, começam a ganhar excelentes clientes, aí começam a criar os núcleos, aí basta um cliente de núcleo cair fora para a folha de pagamento ficar pesadíssimo e tem que se reestruturar. Né? Eu tenho a organização matricial. A organização matricial, ela é uma tendência hoje. O Google trabalha assim, grandes empresas de tecnologia trabalham assim, algumas agências que eu conheço já conseguiram implementar. Mas ela é uma das coisas do mindset da cultura digital, que muda o modelo de operação da agência. Você continua tendo os gerentes funcionais que lideram as competências, então você tem lá o diretor de criação, o diretor de planejamento, o diretor de mídia, o diretor de atendimento, o diretor do financeiro e assim vai. Mas quando surge um projeto, tem uma área, uma diretoria de operação que é empoderada. E aí eu posso ter organização matricial fraca, quando essa área é pouco empoderada. Eu posso ter uma organização matricial média, quando essa área é mais ou menos empoderada. E eu posso ter organização matricial forte, que seria
o correto. É onde o gerente de projetos ele vai dedicar recursos para formar equipes que são chamadas de squads, esquadrões ou grupos, né? Ou pods, POD. Essas equipes, cada área funcional cede esse funcionário para aquele projeto. Depois que acaba o projeto, esse funcionário volta para a área funcional. Então, essas equipes trabalham enquanto o projeto existe e o diretor de operações, o chefe de gerente de projetos que está aí, ele decide quando fazer e o que fazer. E os gerentes funcionais, que detêm as competências, o saber da criação, do planejamento, decidem como fazer. Né? Então, aqui, o gerente de projetos, você vai me entregar isso em tal data. Mas quem vai supervisionar o cara da equipe, se a qualidade dele criativa tá boa, é o diretor de criação. Se a metodologia de planejamento foi aplicada, é o diretor de planejamento. Se o plano de mídia está ok, a responsabilidade do gerente funcional. Então, hoje, quando você lida, eu acredito que alguns de vocês já lidaram com o Google ou com outras empresas, que você não sabe quem é chefe de quem ali. Porque essa coisa ela já não é mais tão vertical, né? Ela é cruzada. E, por fim, isso está sendo possível pela essa mudança de mindset da forma do modelo de negócio e do método de gestão de projeto. As organizações tradicionais usam os projetos com começo, meio e fim. Os projetos que são baseados na metodologia hoje, que a gente chama do PMI, do Project Model Institute, que é esse primeiro de cima aqui. Então eu planejo, eu levanto os requisitos, eu faço o design, eu desenvolvo, eu valido e implemento. E eu faço um grande planejamento e eu vou te entregar o projeto lá no finalzinho do processo. As organizações matriciais, assim funciona a organização funcional e assim funciona a organização por projeto. As equipes de organização funcional, elas trabalham, a gente fala um pouquinho mais disso depois, no método ágil ou no método Scrum, que eles entregam pequenos pacotes e vão incrementando os pacotes. Isso muito com participação desses squads, dessas equipes multidisciplinares de várias áreas. E aí eu vou entregando uma partezinha do projeto, que ela funcione, por exemplo, um site institucional, depois eu ponho a vitrine do e-commerce, está tudo funcionando, depois eu entrego os meios de pagamento, está aqui o teu projeto. Enquanto o Waterfall, eu tinha que fazer tudo, aprovar no final e entregar tudo de uma vez. Então, uma das partes da cultura da transformação digital é a vinda da agilidade para a forma de se entregar as coisas, que está justamente fazendo com que o mundo funcional e o mundo por projeto se colidam e criam a organização matricial. Qual é o impacto para a agência dessa mudança de metodologia de projetos Waterfall, Cascata ou PMI, como vocês quiserem, para os projetos ágeis, Scrum? O modelo de negócio de se vender coisas no método de projeto tradicional é um modelo de propostas de preço fixo. Então, por exemplo, eu vou fazer um site, eu vou cobrar, aqui está o cronograma do projeto, eu vou te entregar, aqui está o escopo do projeto, e eu vou te entregar esse site por esse valor. Você me paga 50 no início, 50 no final. Se houverem mudanças de escopo, eu vou cobrar change requests, eu vou cobrar ordens de mudança que você vai ter que aprovar. E aí fica aquele inferno de briga de mudança de escopo. Acho que todo mundo de agência conhece muito bem essa realidade. O problema é que as pessoas aplicam o método ágil, mas não mudam o modelo de negócio. No método ágil, o modelo de negócio não é mais de preço fixo. É um modelo de negócio de tempos e materiais, como dizem nos Estados Unidos, time and materials.
onde eu vou alocar uma equipe, um squad, e vou cobrar pelo tempo dessa equipe alocada. Então eu vou fazer um contrato de uma equipe alocada por 5, 10, 2 meses, 2 anos, o que seja. E você vai me pagar por essa equipe. E aí essa equipe não vai ter um escopo fixo como o método tradicional de gestão de projeto. Eles vão estar disponíveis para entregar o que você quer. É claro que eu vou ter uma linha mestre que vai explicar os desejos do cliente do projeto. Mas ao contrário do waterfall, ele é mais flexível. E isso cai muito bem para uma agência de comunicação, porque os nossos clientes são caóticos, eles não sabem pedir. Isso é uma bênção, porque eu ensino eles a pedir, mas, por outro lado, eu preciso ter método para entregar esses projetos. A gente tem um curso também de 12 horas que vai falar só sobre isso, né? Bom, turma, perguntas. Ficou claro o recado aqui dos 3 tipos de organização? O meu objetivo aqui é que vocês passem a entrar numa empresa e reconhecer o tipo de sistema que ela usa para você montar uma estratégia de vendas, de contas e de abordagem de atendimento própria para aquilo lá, identificando as pessoas importantes. Alguém do grupo se candidata a me dar um exemplo de cliente e identificar que tipo de organização é esse cliente? Olha, assim, pelo que eu observei aqui como, né, como coordenadora de atendimento aqui da agência, a gente trabalha com o método, com a organização, acho que sem ser antes da matricial, a outra que a gente gerencia, tem os gerentes de cada setor e o chefe da empresa. Por E aí projeto? a gente Funcional? gerente funcional. Aqui é Funcional. gerente funcional. A maioria é assim. E o atendimento, os gerentes de contas, né? Eles fazem esse gerenciamento de projeto. Então, o atendimento que fala qual prazo que eu preciso que me entregue o quê. E a gente acompanha o projeto inteiro, do início ao fim, até a entrega do faturamento, a nota fiscal no cliente, e até se o cliente pagou, passa pelo atendimento. Entendeu? A gente acompanha o projeto do início ao fim, aqui na agência que eu trabalho, isso com os clientes de conta pública. De conta privada, que a gente tem alguns, eu posso dizer que a gente consegue cobrar, que aqui em Minas Gerais a gente chama de hora homem, que é esse outro modelo que a gente cobra por hora de trabalho. Isso eu consigo cobrar num cliente de privado. Por exemplo, eu vou fazer um site, igual você explicou, vou fazer um site para ele, eu entendo que eu vou gastar X horas para fazer esse site, para desenvolver o layout, para programar, enfim, para fazer toda a estruturação, e esse modelo de acompanhamento com ele posteriormente, né, porque precisa toda uma adaptação aí depois que o site é lançado, e aí a gente cobra por hora homem, que a gente chama aqui. Aí a gente tem uma tabela de hora homem, a tabela para o cliente público, que é a tabela do Sinapro, né, que é com desconto aí contratual em licitação. Uhum. E ainda assim temos os clientes de FII mensal, que aí no cliente de FII mensal eu cobro por job. Entendi. Que é diferente disso. Aí assim, eu consigo ver que para os clientes públicos eu não consigo implementar hora homem, não consigo implementar esse tipo porque né, é ilegal, a gente precisa seguir a tabela de Sinapro, mas para alguns clientes grandes, Petrobras, aqui a gente tem a Drogaria Araújo, que é uma farmácia muito grande aqui em Minas Gerais, que é um dos maiores anunciantes do estado, e a gente consegue cobrar para esses clientes como hora homem. Tá? Muito legal. Então, isso é muito importante. No mercado, vocês vão escutar as pessoas te empurrando para uma metodologia ou outra. A gente precisa, como atendimento, conhecer essas estruturas e fazer esses diagnósticos. Então, olha, para o cliente privado, eu consigo fazer o negócio com equipe alocada, que é muito melhor para a agência. Num cliente público, que é burocrático e que é funcional, é difícil. E quando a agência é funcional também, o gerente de projeto sofre muito, porque ele é muito desempoderado. Mas no curso de gestão de projetos a gente ensina as malícias aí para lidar com todas essas adversidades. Mas não convém aqui esse tipo de coisa. O que é importante é vocês lerem o tipo de organização para vocês saberem mapear
a forma de vender e as pessoas importantes e o círculo hierárquico dessa organização. E aqui são os 3 modelos de organização principais da administração, tá? Outra coisa que parece ser bastante simples, mas a gente faz muito pouco, é quando eu pego a estrutura da organização, né, o organograma da organização, e eu preciso, seja qual for o modelo de organização, né, funcional por projetos ou matricial, eu vou separar o que é unidade de serviço do que é unidade de negócio, né? Então, quando eu olho para uma unidade de negócio, é uma caixinha da empresa que eu estou atendendo que é ou tem relação com o core business da empresa. Ela gera receita, ela demanda planejamento, ela recebe dinheiro, é ali que está o dinheiro. E ela tem análise e acompanhamento. Ela também são as áreas de trade, elas detêm os produtos ou os serviços que diferenciam a empresa. E uma área de serviço, ela atende clientes internos, ela é geradora de custo de despesa, e ela vai ser importante ou não, dependendo da área de negócio que ela atua. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Pergunta para vocês. A área de marketing que vocês atendem é uma unidade de negócio ou é uma unidade de serviço? Alguém se habilita? Para mim, os clientes públicos são de serviço, né? São de serviço. Boa. Não são de negócios, não. A gente não tem nada com o business das prefeituras e dos governos, enfim. As áreas de comunicação são áreas de serviço. As áreas de canais, os trades, né, são as áreas de negócio. E a área de comunicação recebe verba do canal para fazer a comunicação. Então, muitas vezes, eu como atendimento, eu preciso identificar onde estão as áreas que recebem dinheiro dentro da empresa. Eu preciso separar. Eu vejo muito atendimento criando um plano de abrir novas áreas dentro da empresa, mas áreas, por exemplo, a RH, que não recebe muito dinheiro para comunicação. E aí eu gasto uma energia da agência muito grande para abrir uma área que não vai dar um retorno compatível com a agência, a não ser que aquela área seja estratégico estar ali para não deixar outro entrar, ou simplesmente por relacionamento. Então, depois de entender o tipo da organização, eu preciso começar a separar as unidades de negócio e serviço. Unidade de serviço, RH, um marketing. RH não recebe muito dinheiro. Agora, o marketing já recebe dinheiro das áreas de canais. E muitas vezes eu preciso buscar relacionamento, porque quando eu falo de marketing integrado 360, o marketing digital tem uma dinâmica que permite que a gente venda bons projetos pontuais. Pegar um grande projeto de um portal para uma empresa pode custar $500.000, fazer o site, todo o site da Copa do Mundo para o governo brasileiro, $1,5 milhão. Então é muito importante eu, quando tenho uma conta, entender que não é só a área de comunicação que tem orçamento para comunicação, tem outras áreas que podem estar ali e eu preciso aprender a mapear isso. Tá? Então, o organograma é a ferramenta para a gente fazer isso e eu preciso aprender a começar a trazer isso para dentro da agência e explicar para os meus líderes. Como que é o organograma da empresa que eu atendo? Eu já atendi, por exemplo, o Whirlpool, e o Whirlpool não dava o cronograma, eu tive que montar o cronograma da Whirlpool para mostrar para os meus superiores. Né? Então aqui eu monto o cronograma, eu digo se a área é funcional, matricial ou por projeto, e eu separo as áreas de negócio das áreas de serviço. Aqui em amarelinho eu coloquei as áreas de serviço e em branquinho aqui eu deixei marketing como área de negócio, né? Eu colocaria amarelinho também. Então você separa justamente para ter essa visão. Por quê?
Porque na hora de planejar a tua atuação numa conta, você precisa... A gente não planeja. Até se vocês fazem um planejamento para 1, 2 anos de como vai ser a busca de negócios dentro de uma conta, eu vejo muito a gente fazendo o método Go Horse, né? O patrão falou que eu tenho que aumentar 20%, 30% nessa conta, eu vou me esforçar, mas eu não planejo. Eu tenho planejamento de comunicação, que o planejamento me traz, eu tenho entendimento da estratégia de marketing, mas o planejamento do negócio na conta, muito pouca agência faz. As grandes consultorias sabem fazer isso. Então, quando eu mapeei o cronograma funcional por projeto ou matricial, trouxe isso e passei a mostrar o que é unidade de negócio e unidade de serviço, eu tenho que fazer essa matriz que é muito bacaninha, aonde eu tenho num eixo o que é importante para a agência que eu trabalho e num outro eixo o que é importante para o cliente que eu trabalho. E aí eu vou começar a brincar de desmontar esse cronograma e montar ele nessa matriz. E o que é importante para o cliente? É quanto a unidade de negócio e unidade de serviço contribui para a receita dele. Qual que é a taxa de crescimento? Às vezes contribui pouco, mas é uma área nova, promissora. Qual que é a importância na organização e qual é a importância futura dessa unidade de negócio e da unidade de serviço? E para a agência, qual que é o potencial de crescimento de negócios dentro desse quadradinho, desse departamento? Quantas propostas eu já tenho colocado lá? Porque lembre-se, às vezes eu começo uma conta, mas às vezes alguém faz o handover da conta para mim. Então eu tenho que mapear quantas propostas eu tenho colocado nos departamentos diversos que eu atendo daquela empresa. E quantos projetos em andamento eu tenho para entregar. Né? Aí, com essas 3 variáveis, eu vou pegar as caixinhas do meu organograma e vou distribuir entre o que é importante para a agência e o que é importante para o cliente. E, logicamente, que os que eu vou trabalhar para planejar o meu negócio é os que ficarem nesse quadrante importante para o cliente, importante para a agência. Então, isso serve para grandes contas, isso serve também para você que tem uma agência com muitas pequenas contas, fazer volta e meia um planejamento de negócio, porque muitas vezes esse cliente que é pouco importante para a agência e que a gente é pouco, às vezes a gente está aqui, né? Ele é pouco importante para a agência, só que a gente é muito importante para o cliente, esse cliente não está trazendo lucro para a agência. Esse cliente muitas vezes dá tão trabalho ou mais trabalho do que um cliente que está posicionado aqui. Então isso é uma forma bacana de você organizar suas ideias e o seu caminho de novos negócios dentro da conta, mostrando para os seus gestores e para o dono da agência o que é importante e por que é importante. Te dá um racional. Outra coisa que mostra como o cronograma, e é uma forma legal de vocês conversarem, porque a gente conversa sobre a conta de maneira muito empírica, né? Então, se vocês começarem a mostrar esse conhecimento de administração, esse conhecimento de visão de negócio nas caixinhas, por onde o dinheiro passa, né? Ou do importante daquela área de serviço, porque lá cai dinheiro, você pode começar a usar esse cronograma para também mapear os inner circles, né? Mapear a estrutura política do departamento e da empresa que você está atendendo e mapear principalmente o caminho da influência. Olha que legal. A gente faz isso meio... Quem já vai ficando mais sênior na área de atendimento faz isso meio empiricamente. Mas vamos supor que você está indo tão bem nessa conta, que é média, que você precisa receber uma promoção. Mas aí você precisa fazer o handover do que você sabe para outra pessoa. Então é justo você produzir um organograma que explique o Inner Circle, que é um nome americano em inglês aí para o que a gente chama de panelinha, e a estrutura política, quem são a turma. Quando eu trabalhei na Telefônica, eu fui parar lá fora dos meus planos, eu fui convidado porque o vice-presidente e o diretor quiseram me levar para lá. E aí
enquanto houve essa estrutura política, eu permaneci na Telefônica. Quando ela acabou, eu fui embora. Entraram outros no meu lugar e era sabido que seria assim desde o começo. Então é muito importante, muitas vezes, porque às vezes você, como atendimento, não tem alçada para falar com o diretor, com o VP, mas você pode reconhecer e se relacionar com os gestores que influenciam mais ele. E você pode mostrar para o seu superior que esse diretor, esse CMO, são importantes no relacionamento, e quando você constrói a governança de quem fala com quem, você já planejar que um dia o teu diretor vai sentar para almoçar ou participar de uma reunião com o diretor, ou que o presidente da agência também vai tentar uma reunião. Quem provoca essa governança são vocês, os atendimentos. Elas não vão acontecer sozinhas. E se eu crio uma governança e identifico um mapa de influência, e eu trabalho isso como um job, eu estou jogando xadrez, como eu falei para vocês, né? Eu não posso me ver como um peão ou como um cavalo no tabuleiro. Eu sou o jogador do tabuleiro. Ok? Dúvidas, turma? Como é que tá? Oh, Alexandre, eu fiquei com dúvida em como montar aquele mapa matricial lá Esse lá atrás, isso, de segmentação. esse aqui? Não, esse é. Esse. Muito bem. É. Então aqui você entendeu o que é importante para a agência, né? Uhum. Olha lá o que é importante para a agência. Quanto que esse cliente pode crescer aqui dentro da agência? Quanto que eu já tenho de relacionamento com ele? Quantas propostas e eu já coloquei ali que ele vai me aprovar? E quantos projetos eu já estou fazendo para ele, né? Então eu tenho projetos, eu tenho perspectiva de propostas e eu vejo o crescimento, ele é importante para mim como agência, não é? Sim, é sim. E o que é importante para o cliente? São as áreas que recebem, que contribuem para gerar negócio para o cliente. Então vamos lá, pegar o exemplo da área de recargas na telefônica. É super importante, não é? Ela gera receita. A área de Que Bom, sorvetes Que Bom na Unilever, gera receita. Então as áreas Sim, que sim. geram receita são mais importantes. E as unidades de negócio que atendem essas áreas são importantes também. Esse negócio é novo, vai crescer? Ele tem perspectiva? Sim, é uma aposta da empresa, eu consigo levantar isso. Ou ele já gera muito receita para a empresa? Então, essas são as variáveis de que aquela caixinha ela é importante para o cliente. E aqui são as variáveis que são importância para a agência. Então, você pega cada. Vamos pegar aqui, a área de marketing de seguros. Está vendo aqui? Uhum, tô. Ela é uma unidade de serviço. Ela recebe dinheiro para fazer comunicação? Ela tem dinheiro. Ela é importante para o cliente. A área de seguros é importante para um banco? Seguro de vida agora com Covid está super É importante. muito importante, é. Então ela é importante. Então ela é importante para o cliente. Eu tenho muitos projetos já colocados nessa área de marketing, já estou fazendo uma campanha. Eu tenho projetos, propostas lá, eu estou fazendo uma campanha de incentivo para corretor também, que eu coloquei a proposta. Então ela já é importante para mim. Ela tem perspectivas com o impacto do Covid? Tem. Então, esse quadradinho, quando eu mexo no mouse, aparece aí? Aparece. Essa área de seguros, com certeza, vai estar nesse quadrante. Ela é importante para a agência e ela é importante para o cliente. Agora Ok, entendi. vamos voltar aqui. A área de poupança. Aqui, ó, essa área aqui de TI. Ela tem importância para o cliente? Ela é uma área de serviço que só consome, ela não gera receita. Né? Sim. Ela recebe orçamento para contratar mão de obra. Ela é importante para a agência? Não, mas não tenho nenhum projeto colocado lá. Eu vou prospectar essa área? Não, essa área está aqui, ó. Ela tem pouca importância para o cliente, pouca importância para a agência. Entendeu como que é o racional? Entendi. Não, agora tá claro para mim como é que faz. É porque, inclusive, eu vou precisar disso para uma reunião amanhã, então eu acho que fez todo sentido. Na hora que você falou, eu falei, é isso que eu tô precisando, exatamente isso. Então, mas é essa a ideia, é vocês organizarem e profissionalizarem a forma que vocês reportam o seu dia a dia para o cliente e para os seus superiores, né? Então, essa é uma forma de dizer
o porquê que eu estou trabalhando com esses clientes. Então, o que as agências fazem? Ou elas começam a analisar todos os clientinhos menores e colocam nessa matriz, ou você olha para uma grande conta do governo ou de uma grande empresa privada e começa a planejar ela assim, separar o que é importante para a agência e o que é importante para o cliente. Ok? Ótimo, ótimo, muito obrigado, foi Legal. perfeito. Legal, obrigado. Mais alguma dúvida, turma? Podemos passar para... Vocês querem fazer 5 minutinhos para banheiro? Já está na hora. Vamos fazer 5 minutinhos para banheiro? Ou vamos em frente? Sim. Então eu vou dar uma pausa, eu vou parar de gravar aqui e vou dar uma pausa de 10 minutinhos, né? 5 minutinhos para o banheiro é meio rápido demais. Então 10 minutinhos para vocês levantarem, tomarem água, esticar a perna e a gente volta aqui. Quem quiser ficar conversando, fique à vontade.